Como escândalos sexuais no Vaticano ameaçam obra da Basílica de Aparecida, mais importante igreja católica do Brasil. O Santuário Nacional de Aparecida é o mais importante centro de peregrinação católica do Brasil. Foi com alarde e entusiasmo que o Santuário Nacional de Aparecida, mais importante centro de peregrinação católica do Brasil, inaugurou em março de 2022 a fachada norte do templo com um mosaico gigante retratando cenas bíblicas. Era a primeira fase de uma obra de que prevê trabalhos semelhantes em todos os 4 lados da igreja dedicado à Santa Padroeira do Brasil. Um ano depois, silêncio e constrangimento são a tônica da administração basílica e a própria continuidade do trabalho está comprometido. Isso porque o idealizador da obra artística e coordenador geral da execução está formalmente sob investigação do Vaticano. Marko Ivan Rupnik, padre esloveno de 68 anos, considerado um dos maiores expoentes para muitos, o maior e mais importante da arte sacra contemporânea, acusado de abuso sexual, psicológicos e espirituais. E a ordem religiosa a qual ele pertence, a Companhia de Jesus, impôs a ele proibição de diversas atividades, inclusive trabalhos artísticos. Até o momento, segundo fontes ouvidas pela reportagem, a denúncia de pelo menos 20 mulheres adultas, dentre elas 9 freiras e pelo menos um homem também adulto. Conforme cronologia divulgada pela Companhia de Jesus, todos os casos teriam ocorrido entre 1980 e 2018. Até o momento, há relato de delitos que teriam sido praticados tanto em seu país natal, Eslovênia, como na Itália, onde Rupnik vive desde 1991. Nos últimos dias, a reportagem ouviu 5 pessoas próximas à Cúria Romana em busca de informações a respeito. Todas elas pediram para ter suas identidades preservadas da reportagem. A BBC News Brasil procurou o Centro Alete, ateliê de artes espirituais fundados por Rupnik em 1995, com o qual ele produz suas obras, solicitando uma entrevista com o religioso ou pelo menos um posicionamento por escrito da instituição. Não houve resposta. Também questionada pela reportagem, a Companhia de Jesus ressaltou que todas as informações podem ser encontradas em nomes do site oficial da Ordem. Silêncio e incertezas. Quanto às obras de Aparecida, há uma grande equipe de artistas envolvidos, não somente o padre Rupnik, e imagino que possa continuar sem a presença do padre Rupnik, escreveu a BBC News Brasil por e-mail. O padre belga Goran Vertjoeren, delegado para a Casa e Obras Interprovinciais da Companhia de Jesus em Roma, ele é o responsável dentro da ordem por coordenar as investigações internas a respeito do caso. Existe uma série de problemas com relação a isso, na realidade. Primeiramente porque, embora as obras monumentais de Rupnik em Aparecida sejam executadas por uma vasta equipe de artistas, na última fase que contou com o sacerdote do Brasil, no segundo semestre do ano passado, foram 3 meses de trabalho em que ele capitaneou um grupo de 39 mosaicistas, tanto a concepção artistas quanto a coordenação são do famoso padre artista. E ele está proibido pelo seu superior de executar qualquer trabalho artístico, por isso, nos bastidores, especula-se que mais dúzias do que certeza sobre como seria a continuidade do trabalho das demais fachadas do templo. O outro problema é de ordem moral. Com 4.000 metros de mosaico, a fachada já inaugurada de Aparecida é a maior obra realizada em Rupnik.
em todo o planeta, dentro de as cerca de 200 de sua lavra. Na totalidade, somadas as 4 fachadas, o projeto seria ainda mais monumental. Caso ele realmente seja considerado culpado, como ficaria ter a entrada do principal cartão postal da fé do Brasil marcado como arte de alguém formalmente condenado pela Igreja? Divulgação Santuário Nacional. O santuário inaugurou sua fachada norte do ano passado. Oficialmente ninguém sabe, ninguém diz. A reportagem solicitou entrevistas tanto com o arcebispo de Aparecida, Orlando Bredi, quanto com o administrador do Santuário Nacional, padre Rélio Marcos Ferraz. 2 negativas. O único posicionamento por escrito foi uma nota lacônica da administração, ressaltando que a instituição acompanha com atenção o caso, aguarda as orientações da igreja para suas definições. Depois da inauguração da fachada norte, ao ano passado, o santuário concentrou os esforços da etapa seguinte à fachada sul. Após a fachada norte e outras 3 fachadas de basílico, também serão revestidas com cenas bíblicas. Atualmente, a fachada sul do templo está sendo preparado para receber os mosaicos que estão sendo produzidos em Roma pelos artistas do Centro Arlete, informou o santuário em nota divulgada em março do ano passado. Andaimes e tapumes de obras indicam que o trabalho começou a ser feito logo em seguida. Entre agosto e outubro, Rupnik e um grupo de artistas estiveram Aparecida executando esta segunda etapa. Em reportagem publicada em agosto pelo A12, portal oficial de notícias do Santuário Nacional, a informação era que a previsão de conclusão dessa segunda etapa, que inclui a aplicação do mosaico e também as obras estruturais, seria no fim deste ano de 2023. Questionada pela BBC News Brasil na última terça, a assessoria de imprensa da Igreja de Aparecida agora informa que não há previsão de término da atual fase. No momento, a fachada sul permanece toda cercada com obra de infraestrutura ocorrendo no entorno. A reportagem apurou que a parte artística está praticamente concluída, com toda a fachada já coberta pelo mosaico desde outubro, quando a equipe do Centro Arlete retornou para a Itália, restando apenas o arremate do acabamento. Delito e Inquisição. O caso Rupnik veio a público ao fim do ano, quando a notícia a respeito começaram a ser publicadas pela mídia católica italiana. De início, houve estranheza quando a organização do caso, dentro da complexidade dos escaninhos da estrutura do Vaticano. Isso porque o sacerdote esloveno vem sendo investigado pelo Dicastério para a Doutrinação da Fé. Nome atual do organismo da Igreja, antigamente conhecida como Inquisição. Dentro da lógica eclesial, é embasada pelo diretor canônico, isto é, uma periculosidade, porque casos disciplinares de religiosos, ou seja, descumprimento de votos como pobreza, obediência e castidade, como seria o caso de Rupnik, costumam ser analisados e julgados por algo próprio para questões de batina e de castério, para os institutos da vida consagrada e os sacerdotes da vida apostólica. À primeira vista, soou como uma tentativa de trazer a questão Rupnik para uma ingerência mais próxima do Papa, no entendimento de Francisco. O também jesuíta Jorge Bergoglio poderia querer tentar suavizar ou mesmo proteger Rupnik. Logo veio o esclarecimento, pelo menos de uma das denúncias envolvidas, uma questão ligada à doutrinação da fé, daí atribuição a tal congregação.
A própria Companhia de Jesus escrevesse na cronologia que tornou pública que em 2018 recebeu acusações de absolvição de um cúmplice do padre Ropenick em um pecado contra o sexto mandamento. No caso, é regra de não pecar contra a castidade. O religioso teria, em confissão, absolvido uma mulher que teve relações sexuais com ele, ou seja, de um pecado praticado como ele próprio. Como isso fere o preceito católico pelo direito canônico, ele teria incorrido em infração punida com pena de excomunhão automática, justamente por envolver o sacramento ou da confissão. Sexo a 3 e tentativa de suicídio. Como é praxe em denúncia dentro da religião, o caso tramitou internamente dentro da ordem do denunciado. A Companhia de Jesus, que preparou um dossiê, remeteu ao Vaticano em maio de 2019. Em junho daquele ano, com a anuência da cúpula da igreja, o padre Jonan Vertchuere impôs restrições a Ropenick. A ordem religiosa não informa quais foram, mas conforme a reportagem apurou, teria sido o enquadramento perdoando-o, mas solicitando que ele adotasse o estilo de vida mais reservado, evitando holofotes. Em paralelo, o dicastério para a doutrina da fé determinou que a Companhia de Jesus instaurasse um processo administrativo. Em janeiro de 2020, houve o veredito por unanimidade. Todos entenderam que a ação de Ropenick realmente havia sido errônea, por ter absolvido durante o sacramento da confissão uma pessoa cúmplice de um ato pecaminoso. Em maio do mesmo ano, a doutrina da fé emitiu um decreto de excomunhão de Ropenick, revogado no mesmo mês pelo mesmo órgão. É o que costuma se chamar dos corredores da igreja, que pena medicinal, um corretivo. O padre Ropenick poderia seguir sua vida, mas recebendo alerta para que não cometesse mais outros desvios de conduta. Em outubro de 2021, contudo, o Vaticano procurou novamente a Companhia de Jesus com novas denúncias quanto ao comportamento de Ropenick, todas envolvendo casos antigos. A investigação foi reaberta. O teor das denúncias era de que o padre Ropenick teria abusado sexualmente de pelo menos 9 freiras da comunidade Loyola, em convento fundado por ele do início dos anos de 1990. Em Ljubljana, na capital da Eslovênia, onde ele atuou como capelão. De acordo com a imprensa eslovênia, uma das religiosas chegou a tentar se suicidar depois dos abusos. Jornal da Itália publicaram ainda um depoimento de uma feira italiana que relatou ter sido coagida a participar de sexo a 3 com o padre, em alusão ao Santíssima Trindade. Proibição impostas ao padre. Em 14 de dezembro do ano passado, uma semana depois de os escândalos se tornarem públicos, o padre venezuelano Arturo Souza Abascal, superior-geral dos jesuítas, fez um pronunciamento em Roma. Manter em vigor as medidas restritivas do ministério do padre Ropenick é um dos elementos do processo complexo que sabemos leva tempo e para o qual não existem receitas pré-determinadas, afirmou ele. Faz parte do aprendizado que a gente vai fazendo tentando não errar. As restrições até então impostas a Ropenick foram a proibição de exercer o sacramento da confissão, a direção espiritual e o acompanhamento de atividades espirituais. O religioso também ficou proibido de se envolver em atividades públicas sem a permissão de seu superior. Uma das fontes ligadas ao Vaticano, ouvidas pela reportagem, disse ao fato de o caso de Ropenick ter se tornado público pode ter feito com que a doutrinada da fé cobrasse mais empenho dos jesuítas na investigação. A Companhia de Jesus passou a divulgar o e-mail para o recebimento de denúncias de abuso. Tean referente.dir
gmail.com. Com o surgimento de novas denúncias, os jesuítas publicaram uma declaração do dia 21 de fevereiro do documento. As restrições do padre foram enfatizadas e a elas somaram-se a proibição de manifestações por meio de obras de artes, o que em tese inviabiliza a continuidade de trabalhos como o de Aparecida. Perante esse processo interno e a título cautelar ficam reforçadas regras restritivas contra ele, proibindo-o obedientemente de qualquer exercício artístico público, especialmente em estrutura religiosa como igreja, instituições, oratório e capela, casa de retiro ou de espiritualidade. Pontuou. Portanto, estas restrições se somam à já existente proibição de qualquer atividade ministerial e sacramento público, proibição de comunicação pública, proibição de sair da região de Laszlo. O texto acrescenta: o comunicado salientou ainda que o sacerdote foi convidado a prestar esclarecimento, mas não o fez. Sobre as supostas vítimas, o documento avaliou que, como muitas dessas pessoas não se conhecem, o fato narrado dizem respeito a diferentes períodos, pode-se entender que o grau de credibilidade do que é relatório parece ser muito alto. O relatório diz que há muitos fatos oriundos de comunidade Loyola da Eslovênia, pessoas solteiras que se declararam abusadas da consciência assediadas espiritual, psicológicas ou sexualmente durante a experiência de relacionamento pessoal com o padre Rupnik e ainda integrantes do centro Alete. Todos os casos teriam ocorrido no início dos anos de 1980 e 2018. Segundo o documento, a equipe analisou implicações tanto quanto ao direito civil quanto ao direito canônico, e o entendimento atual é de que a natureza das denúncias tende a excluir a relevância criminal do comportamento do padre Rupnik perante as autoridades judiciais italianas. No entanto, a relevância deste do ponto de vista canônico sobre sua vida, sua responsabilidade religiosa e sacerdotal é bem diferente, ressaltou. Não há nada tramitado juridicamente contra ele, nem na Eslovênia nem na Itália. Pelo direito italiano, casos de abusos sexuais envolvendo adultos prescrevem 12 meses. Como as denúncias são todas anteriores de 2018, então tecnicamente prescrita, e este foi o entendimento dos que elaboraram o dossiê da Companhia de Jesus. Mulher trabalha montando mosaico em parede. Divulgação do Santuário Nacional. Ainda não se sabe qual será o futuro da fachada do santuário. Cancelamentos. Sem Aparecida ainda não foi oficialmente definido o futuro da obra de Rupnik pelo mundo. As repercussões já são grandes. A Diocese de Versalhes da França cancelou o contrato que havia firmado com o centro Alete para uma obra a ser executada lá. Na Eslovênia, a ministra da Cultura, Asta Vrečko, solicitou publicamente Rupnik devolva o prêmio Prezerei, maior honraria do campo das artes do país que o governo concedeu a ele no ano 2000. Disse que ele deveria fazê-lo por decência. Como o assunto está na mídia local, os escândalos envolvendo Rupnik causaram constrangimento na entrega deste ano do prêmio que existe em 1947. A cerimônia sempre ocorre em 8 de fevereiro, data em que celebra a morte de Franz Prezerei em 1800 a 1849, considerando o maior poeta da literatura eslovena. No Brasil, a última aparição pública de Rupnik foi no dia 30 de novembro, quando ele deu palestra na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, em Curitiba. Na mesma data, a instituição concedeu a ele título de doutor honoris causa. Em 13 de fevereiro, a reitoria da universidade publicou uma nota comunicando que, diante dos fatos amplamente relatados,
O Conselho Universidade de Leitor aprovou a revogação do título por considerar o outrora laureado indigno de tal homenagem. Na igreja, o futuro de Rupnik não deve ser fácil. Se ele for considerado culpado de todos os delitos canônicos, pode ser expulso da ordem dos jesuítas e, no pior dos cenários, também ter revogado seu direito ao sacerdócio, rebaixado ao lacaio, como costuma se dizer no Vaticano.